encontrar o nosso espaço. Num outro momento, tudo vai ser discutido, as coisas que pertencem ao clube vão ser discutidas e as decisões vão partir internamente daquilo que tem que ser feito. Mas nesse momento, eu não posso trazer o Luan como uma novidade, porque a novidade é nós chegarmos com o elenco que nós estamos aqui e ganharmos os jogos. Então, desculpa, não é que eu estou fugindo da pergunta, é que ela, nesse momento, não é um processo que tem que ser discutido, entendeu? Luxemburgo aqui, ó. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Você conhece jogador de futebol e o vestiário 1 milhão de vezes mais do que qualquer um que está aqui na sala. E os jogadores nos últimos 13, 15 dias aí ouviram instruções de 4 profissionais. E você sabe que o jogador muitas vezes até tem dificuldade de compreender um profissional e nos últimos 15 ouviram 4 instruções, jeitos de ser e tudo mais. Eu queria saber como que você pegou os jogadores, o quanto tempo vai demorar para que as suas ideias, a sua cabeça possa entrar na mente dos jogadores e eles a partir de agora virarem esse Luxemburgo também Futebol Clube depois de toda essa confusão que eles viveram nos últimos 15 dias. Isso demanda tempo ou você quer acelerar muito essa situação? Não, preste atenção. Também não fugindo a pergunta. Não me interessa, com todo respeito. Se foram 4, foram 3 ou foram 2. Interessa que agora tem um comandante novo que daqui para frente quem comanda sou eu e a cabeça é a minha. A partir do momento que você eliminar o para trás, começar o jogador a entender que tem uma pessoa que está responsável, que daqui para frente é ele que determina as regras, ele que vai fazer a coisa acontecer, você começa a implantar a sua maneira de trabalhar. O tempo eu não posso precisar para você, mas na urgência nós temos que trabalhar como eu chego. Eu estou chegando aqui de manhã, indo embora à noite, para poder me familiarizar com as coisas todas que estão acontecendo aqui. Agora não dá para eu precisar quanto vai ser 10 dias, 15 dias, um mês. A ideia é que seja quanto mais rápido possível. Mas eu não quero mais saber das coisas que aconteceram, eu ouvi isso, ouvi aquilo, aquilo outro. Não, vou ficar muito atento ao passado e vamos esquecer do presente e futuro, entendeu? Vanderlei, aqui. Faltam 2 meses para a janela de transferências abrir, né? Então, esse é o grupo que você vai trabalhar daqui para frente sem acréscimos. Queria que você avaliasse esse time, esse elenco que você tem nas mãos. Muita gente fala da idade de alguns jogadores. Que você falasse um pouco do que você tem nas mãos hoje. E nesse mesmo podcast, você falou de jogador que você gosta de jogadores de drible, que quebrem linhas. Você tem esses jogadores hoje disponíveis para você? Obrigado. Assim, eu não gosto muito de discutir essa parte externa, não. A gente dá uma lambuzada assim nas coisas que você pode fazer, né? Uma coisa que todo mundo sabe das minhas características de aproveitar muito o jogador da base, que ele tem a essência do clube, ele tem o DNA do clube, isso é muito importante e é muito mais aceito pela torcida. E as coisas, parece que o conhecimento do DNA facilita com que ele possa abrir o espaço dele. E cabe a nós aqui no profissional, abrimos essa janela, abrimos esse espaço para que o jogador que está embaixo fale assim, opa, se eu jogar bem aqui, eu vou para cima, né? Vou ter o espaço em cima. E todo mundo sabe que a minha característica é essa há muitos anos, né? E isso vai acontecer no Corinthians. Com relação ao elenco, nós não podemos esquecer que não existe essa coisa hoje, até porque vocês, muita parte da imprensa, ou quase na sua totalidade, entendeu que o futebol hoje, a longevidade é muito maior do que há um tempo atrás. Antigamente você tinha 30 anos, 31 anos, você já estava como velho, como acabado. Hoje o Zé Roberto jogou com 40 anos, aí você vê o jogador que jogou aqui no Del Valle, aqui jogou com 41, 42 anos. Então a longevidade é muito grande. Nós não podemos esquecer que o time que é mais fomentado por vocês hoje aqui da imprensa, que fala, que joga, nós temos um jogador com 36, outro com 42, o outro com 32, o outro com o Marcelo que chegou agora com... Também é uma faixa etária bem elevada, agora tem os outros do lado que vão... Como elenco, vai compor o elenco, um equilíbrio, sem deixar de ter o espaço. Então eu não quero entrar no mérito disso aí, porque não é uma coisa que ela não possa existir. Agora depende de como é que você vai fazer. Não podemos que ali é bom e aqui é ruim. Agora não podemos fazer como é que a gente vai fazer essa coisa, otimizar e fazer a coisa acontecer e dar resultado. Entendeu? Mas eu não gosto de discutir externamente. Aí é um processo interno. Agora sim, Márcio Reis, Jovem Pan. Queria que você falasse justamente em cima disso, sobre elenco. Queria que você... Quais são os seus planos, olhando para o futuro, como você falou, o Corinthians hoje tem uma dependência que se chama Renato Augusto, um jogador criativo, um jogador que é o maestro do meio campo do Corinthians. E você tem essa característica de, inclusive, pegar jogadores e mudá-los de posição. Fez isso com o próprio Rincon e também fez isso com o Zé Rafael. Quais são os seus planos para acabar com essa Renato Augusto dependência no Corinthians? O Renato Augusto dependência não é ruim, não, é boa.
Ela não é ruim, não. Se o Renato Augusto dependesse pro lado ruim, cara, aí seria complicado. Mas o Renato Augusto dependesse é muito bom. E até porque o processo, ele vai terminando. O Renato Augusto não vai ser eterno. Ele vai acontecer naturalmente na tua profissão, as pessoas ficam mais, passam aí, chegam mais jovens, isso faz parte de um processo profissional. Tudo vai acontecer, mas eu não vou te falar. Você vai ter que noticiar, você vai ter que ver as coisas acontecendo. É assim que vai funcionar. Entendeu? Professor, aqui no fundo. Aqui. Bom dia ainda, né? Bom dia, professor. Agora. Professor, relembrando um pouco das tuas primeiras passagens, 98, 2001, faz muito tempo. Mas é interessante porque o começo delas, né? Em 98, você tem 5 derrotas consecutivas nesse começo e você termina campeão brasileiro. E quando você chega na sua segunda passagem, o Corinthians, num período de 6 meses, tinha trocado 4 vezes o treinador, vivia um período de oscilação e de desconfiança. Agora, chegando pela sua terceira vez ao Corinthians, o que você vê de semelhança daquele período em relação ao momento da equipe e o que você pode puxar daquela época para se utilizar hoje, por exemplo? Mesmo muito tempo depois, dá para puxar coisas de lá? Pode, claro que pode, que o Corinthians é um canhão. E eu acho assim, que o Corinthians passou na minha vida positivamente, como você lembrou bem, né? Em 98 eu vim para o Corinthians e o meu objetivo era a seleção brasileira na época. E eu direcionei o meu trabalho, o meu lado profissional, não falando, checando o treinador da seleção, mas direcionando, mostrando que eu estou aqui. Eu tenho qualidade para ser técnico da seleção. E o Corinthians me colocou na seleção brasileira, porque eu vim para o Corinthians ganhar um campeonato brasileiro. Eu trabalhei no Corinthians e na seleção ao mesmo tempo, que foi um negócio que hoje eu não faria. É duro, é muito pesado, entendeu? Mas eu consegui trabalhar, fomos campeões e eu consegui fazer também um trabalho na seleção brasileira. Em 2001, foi bem lembrado por você, que o Corinthians me abriu a porta do senhor Alberto Alibe, porque eu vinha de uma CPI do futebol, onde eu perdi o cargo de técnico da seleção brasileira, onde até hoje eu sempre falei que o meu problema naquela CPI é que eu tinha um problema de imposto de renda, que foi resolvido, e quando eu fiz o refis, todo mundo me deu porrada, porque o refis era uma coisa que eu não poderia fazer, como se o refis é uma coisa que o governo federal criou para o cidadão brasileiro, físico, e para as empresas jurídicas que pudessem se beneficiar. Por que eu não posso ter o privilégio de ter o refis se for feito por cidadão? E a idade que foi trocada pelo meu pai, que era uma característica da época, se trocar a idade. Foram as duas coisas que aconteceram, mas eu perdi o cargo da seleção brasileira e fui execrado publicamente. Mas o Corinthians me abriu as portas e eu voltei, através do Corinthians, ganhei o campeonato e voltei a conquistar título novamente. Então agora eu vejo que o Corinthians está me abrindo a porta, me convocando, porque não é uma chegada ao Corinthians, é uma convocação. Você é uma obrigação tua, não falar, qualquer profissional quer trabalhar no Corinthians. Eu não posso, porque eu já sou um cara experiente, vivi no futebol, eu vou negar vir ao Corinthians? Não, é uma proposta muito boa, uma convocação muito boa para um momento meu. Olha o que eu estou falando. Para o momento meu, eu tive diversas propostas para poder sair para fora do Brasil, seleção daqui, seleção dali. E eu não, porque as minhas empresas, meu negócio, também que as pessoas questionam, dizendo que o Luxemburgo tem isso, tem aquilo, aquilo outro. Como deve ter algum de vocês aqui, deve ter mais do que uma empresa, mais do que um negócio. Muitas pessoas formadoras de opiniões têm mais do que um negócio, mais do que ser jornalista só. Tem outros negócios, eu sou proibido. Não, eu sou um homem ativo, eu tenho família para deixar o legado para eles. Então isso tudo tem que ser discutido com inteligência, nada é proibido. Então eu entendo que é um momento muito bom para o profissional Luxemburgo. O Corinthians tem uma visibilidade que todo profissional quer, é a oportunidade, não o desafio, a oportunidade de você fazer de novo um grande trabalho e poder ressurgir com o Corinthians e ressurgir com o Luxemburgo. Eu vejo dessa forma. Professor, bom dia. Seja bem-vindo ao Corinthians, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. Qualquer técnico no mundo que for anunciado em qualquer clube vai receber comentários negativos, positivos. No Corinthians não foi diferente com você, todo mundo elogiou o seu currículo vencedor, um cara multicampeão que treinou gigantes, mas também houve quem apontasse de que você não teria se atualizado ao longo do tempo. O que você pode responder a quem faz esse tipo de comentário? Eu continuo com o mesmo pensamento e reconhecendo... Sabia que 50% do... Estuda bastante, né? Então, reconhecendo que muitas das coisas que tem hoje, ela já foi, né, trouxe para o futebol há muito tempo, e foi o Luxemburgo que trouxe para o futebol. Se elas são novidades hoje, modernas, eu acho que eu já estava vanguarda, não era? Para olhar para isso aí, então eu já vinha como vanguarda nisso aí. E eu vejo isso como uma coisa muito positiva, essa discussão, que me dá a oportunidade de dizer, o que mudou dentro do futebol brasileiro hoje? A terminologia, ela é moderna? Não, nós tínhamos uma terminologia que foi mudada
porque acharam que deveriam mudar a terminologia. Na Inglaterra não mudou, na França não mudou, na Espanha não mudou, mudamos no Brasil, onde nós tínhamos nosso conceito de futebol, a terminologia que nós usávamos na prática nossa de futebol, marcação, pressão, meia pressão, nosso campo agora é proativo, reativo, transição ofensiva, tudo faz parte. Eu sei todos os nomes se você quiser, todos os nomes, mas eu não quero perder a essência do futebol brasileiro. Nós temos uma essência. Se você me falar, você que é jovem, que é estudioso, me mostra qual a diferença tática que existe do tempo atrás de hoje. Nenhuma. Onde é que está a modernidade? No avanço que o Corinthians tem toda a estrutura aqui, fisiologista, um profissional da saúde, nutricionista, tudo aquilo que o pessoal falava antigamente que eu levava uma patota junto comigo, o Corinthians, o Palmeiras, todos os clubes têm hoje. E a modernidade está, sabe aonde? Aonde você tem um atleta melhor preparado em campo, porque antigamente você fazia 10 km por jogo e corria 3% em alta intensidade. Hoje você continua correndo 10 km, não mudou, mas só que você corre 15% acima de 25% de velocidade. Essa é a grande mudança da ocupação de espaço, independente da parte tática, para frente, para trás, para um lado e para o outro, você ocupar isso com muita rapidez. Essa é a modernidade. Então eu vou conseguir bater nisso aí. Mas eu gostaria que essa modernidade chegasse, mas não prostituíssem as nossas características de futebol empírico, futebol mágico, futebol bonito, dando essa responsabilidade, preparando um atleta melhor para executar o trabalho em cima da nossa essência. Essa é a briga que eu tenho. Não brigo contra a modernidade, até porque eu trago modernidade para o futebol. Tá? Essa coisa de coletiva aqui, lá atrás, eu acabei no vestiário, todo mundo lembra disso, de me entrevistar, botar num pau de sebo que sobe e desce, cobre e desce. Pode todo mundo perguntar aqui. Não foi bom para vocês? Nós não estamos aqui um diálogo, mantendo aqui uma coisa saudável? Então tudo isso foi trazido lá atrás, cara. E eu sou adepto a tudo isso. E sou adepto a mudança. Cheguei aqui com uma porção de coisas que eu posso trazer ainda para o futebol. Então as pessoas acham que você adquiriu experiência, a idade chegou, que você está execrado, acabou. Não, muito pelo contrário, até porque eu sou bem saudável para poder continuar buscando as coisas modernas, trazendo as coisas aí. Obrigado.